E aí, galera, bora, turma do processo. Cadê a minha turma do processo? Do processo civil, do processo previdenciário? Muito boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. O pessoal vai chegando. Nós estamos hoje, dia 5 de julho, e trazendo mais uma live de processo civil. Agradeço muito a todos os queridos colegas que nos acompanham. Bruno Betasa tá aí, amanhã temos uma live na OAB do Paraná, né? Nara Rodrigues, boa noite. Jéssica Brombate, também boa noite. Boa noite, Silvia. Xará aí, o Fernando Aldino também tá nos acompanhando. É o Brasil inteiro aí, né, que vai se ligando no processo civil, no nosso horário aí já tradicional do domingo às 8h30. Amanda tá também com a gente, a família, boa noite. Patrícia Guerra também tá com a gente aí, Rio de Janeiro presente, né, Patrícia? E muito boa noite a todos que vão se conectando com a gente, vão dando aí os coraçãozinhos, vão indicando a nossa live aí, gente, mandando a live, mandando o aviãozinho aí, tô descobrindo essas tecnologias aí que movimentam as nossas lives do Instagram, então vamos usar aí. Minha mãe e meu pai já estão aí direitinho com a gente, praticamente batendo fantástico, né, Patrícia? Praticamente. Terezinha, seja bem-vinda. Muito bom estar com vocês no domingo de noite, sempre, né? Gera aquela ansiedade. Hoje nós temos um tema super especial, um convidado também muito especial, né? E como de praxe a gente vai dando um tempinho para o pessoal ir chegando, se apresentando, dizendo de onde vem falando, né? Mas praticamente nós temos o Brasil inteiro com a gente, né? Doutora Faia Barreiros também é da Bahia, né? Tá com a gente e tenho certeza que muitos outros colegas vão entrando aí também, não é? Mesmo que não se manifestem, mas estão acompanhando a nossa live, a live do professor Rubim, aí de processo civil, não é? Guilherme, minha aluna da graduação, Denise Tolfo, também uma querida amiga, a advogada Suzana Maluf, lá de Campo Grande, no Mato Grosso, não é? É um time muito forte, nosso time de processo, e muitos alunos, não só advogados, após também alunos da graduação. Luciana Proust está com a gente, João Braga aí de Brasília, né? Gente, antes de começar, eu queria hoje fazer um chamado especial para vocês, aí, o Fernando Godoy de Francisco Beltrão também, junto com a nossa editora, aí, a Paixão Editores, né? Rose Edimbé. Queria convidá-los para entrar no nosso Telegram, tá? Canal público, canal aberto, nosso Telegram está iniciando esse fim de semana. Vamos lá, já temos quase 300 colegas lá no Telegram. Quero que todo mundo entre lá. É gratuito, não é, gente? É o canal Prof. Fernando Rubim, né? Vocês vão encontrar lá. Então, canal de processo nosso no Telegram. Meu compromisso é todo dia conteúdo de processo, informação de processo lá para vocês. Então, por favor, não é, antes de começarmos aqui a live, não é, queria aproveitar esse espaço que eu sei que bastante gente nos acompanha aqui, né? Entre lá no Telegram, quem não tem o Telegram, é fácil, né? Já entrou, Silvia, mas todo mundo que não entrou no Telegram, entra lá, né, Moacir, no nosso canal, Prof. Fernando Rubim, canal de processos, né, que a gente vai trabalhar já bastante informações. Hoje, por exemplo, já lançamos um conceito de processo previdenciário, que a gente fez um artigo hoje de manhã aí para o professor Seral, professor Sodero, aí, uma obra coletiva. A gente já trabalhou um conceito importante de processo previdenciário, um conceito diferente de processo civil, não é? E eu queria realmente que todos entrassem lá. Carol, tu disse que ia entrar no Telegram, não te vi no Telegram. Todo mundo lá, gente, pro nosso canal de processo civil, canal
pesado. Vamos fazer o melhor canal de processo que o Telegram tem, né? A gente estava chegando hoje já em 300 colegas, já na largada, não é? G. Lopes, quanto tempo, querido? Entra lá no Telegram já. Telegram do professor Rubim, canal aberto, canal público, tá? Paga nada, conteúdo diário pra gente juntar uma galera interessada em processo. A gente vai falar de muita coisa lá, não é? É fácil de baixar, até meu pai e minha mãe já baixaram, lá em Erechim já entraram no Telegram, então não tem desculpa, é fácil, Moacir. Acabou de entrar, Nilene já tá lá, Bruno também já entrar, Rose também já entrou. Vamos entrar lá, gente, vamos entrar, vamos começar a construir um canal pra gente atualizar todo mundo. A gente atualiza aqui as nossas lives também, aqui do Instagram, a gente vai lá lançando aí as informações, né? E todo dia, então, mesmo nos fins de semana, Fernando, mesmo nos fins de semana, Xará, nós vamos estar trazendo alguma informação, algum dado, áudio ou vídeo, não é? Ou material, ou alguma referência de artigo ou de livro. A gente vai estar fazendo isso, é meu compromisso lá no Telegram, não é? Então conto com todo mundo aí que gosta do trabalho do professor Rubim, né? Que siga lá, né? Mesmo que não goste, tem que gostar de processo, e a gente vai trazer bastante informação valiosa, informações valiosas de processo. Tá bom, gurizada? Vamos lá, já que a gente atingiu aí pelo menos 50 colegas diretos aqui na nossa atividade. Baita referência de Santa Catarina para a gente conversar. Se alguém quiser botar o link do Telegram, por favor. Professor Zumar, boa noite. Boa noite, professor Rubim, tudo bem? E aí, querido, prazer tudo falar bem? Contigo, né? Te agradecer esse contato, né? E já te informar que eu estava acompanhando aqui o início da live, né? E eu já estou no Telegram do professor Rubim. Olha aí, ó, grande Zumar. O Zumar eu tenho um carinho, tenho um respeito muito grande pelo Zumar já de longa data. E queria contar essa história antes de passar um pouquinho aqui do currículo do professor, né, que é um grande estudioso e escreve bastante em processo civil. O professor Zumar é daqueles poucos colegas assim que tem uma condição e uma honestidade, digamos assim, intelectual, num determinado evento da URGS, ele teve contato com o meu livro da preclusão, minha dissertação de mestrado, e ali, deixando o e-mail no livro, fez questão de me mandar um e-mail, nunca me esqueci dessa, Zumar, parabenizando pelo livro, enfim, fazendo algumas referências a respeito do tema da preclusão, e desde lá a gente vem, de alguma maneira, aí, mantendo contato, e se não um contato presencial, físico, mas pelo menos acompanhando os trabalhos, lendo muito o que o colega escreve, e realmente é uma honra muito grande tê-lo aqui na nossa live de processo para discutir o tema que é um tema que tangencia a minha dissertação minha tese de doutorado agora, na PUC do Rio Grande do Sul, em que a gente fala um pouco dessa transição do processo físico para o processo eletrônico, mais vocacionado para a questão dos atos processuais, tá, Zumar? Que é o nosso debate sobre como que os atos processuais, a inter-relação entre o juiz com as partes vai se dar dentro do âmbito do processo eletrônico, né? Mas, como de praxe, antes de dar a palavra ao professor Zumar, só queria fazer rapidamente a sua apresentação para principalmente meus alunos aí da graduação, da pós, que eventualmente não conhecem o professor Zumar porque são da área do previdenciário, não são tão da área do processo. O professor Zumar Duarte é advogado, consultor jurídico, especialista em direito civil, processo civil, professor da Unisul, diversos cursos de pós-graduação, professor permanente da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina, da OAB, delegado da região sul da BDPRO, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, do Instituto dos Advogados Brasileiros e também do CEAPRO, do Centro de Estudos Avançados de Processo Civil. Tem inúmeras obras, né, pelas mais diversas editoras, muitas delas aí pela Gen Jurídico, né, artigos, pareceres com ênfase em processo civil. Então, realmente, até teve uma brincadeira ali na PUC, Zumar, numa das aulas do nosso doutorado, que tu não é doutorando, não é doutor, mas é como se fosse pelo teu conhecimento e pela tua quantidade de bons textos e artigos, enfim,
nessa área de processo civil. Seja de novo muito bem-vindo e vamos a um debate aí mais informal e mais leve possível. Perfeito, Rubim. Te agradeço aí a recepção calorosa, né? De fato, nós, na verdade, né, e acho que a gente falar sobre princípios nessa era processual, nessa era do processo eletrônico, tem tudo a ver, inclusive, com a relação, com a nossa relação, né? Como ela se iniciou, né? Nós somos frutos exatamente da nossa amizade, do nosso relacionamento, né? Ele é fruto exatamente desse ambiente eletrônico que permitiu que estreitássemos o contato ainda que não tivéssemos essa presença física tão presente. Né? De fato, eu tive lá atrás um contato com aquele teu livro, né? O tema da preclusão é um tema que sempre me interessou. Já quando o código saiu, eu comecei a escrever sobre a preclusão elástica e aí comecei a fazer por assim dizer, uma busca, né, das doutrinas que trabalhavam sobre a preclusão. Me deparei com o teu belíssimo livro e fiz questão, quando a gente vê uma coisa bonita, né, a gente vê uma coisa bem feita, bem construída, eu acho que o primeiro compromisso que nós temos todos é elogiar. Né? Principalmente a gente consegue elogiar o autor diretamente e aí dê a sorte de ter teu e-mail para poder te enviar uma mensagem para poder falar sobre isso. Né? E de fato é assim, né? E agora o nosso amigo Jobim até entrou aí, né? O nosso, por assim dizer, o nosso amigo mais fofinho do processo civil, né? Porque nessa pandemia ele cresceu bastante. Mas e o Jobim sempre acertou isso, assim, eu tenho uma boa relação com o Jobim, sempre que posso, estou lá no Rio Grande do Sul, normalmente a convite do Jobim, o Jobim é sempre uma pessoa que sempre me convida para estar lá, e sempre nesse debate a gente acaba conversando. Infelizmente eu tive uma trajetória, ou felizmente ou infelizmente, eu tive uma trajetória, não tive uma trajetória acadêmica propriamente dita, daquele padrão, né, regular ou padrão ortodoxo que as pessoas acabam seguindo por N razões, principalmente pela necessidade que eu tive de imediatamente começar a advogar. Né? Mas a academia sempre foi um amor contínuo, né? Então eu sempre contivei esse contato com a academia, nunca perdi a ligação com tentar buscar o que estava saindo de novo, as referências bibliográficas, então me mantive assim na academia um pouco lateralmente, né? E exatamente por esse amor tu acaba escrevendo sobre isso, né, Rubim? Por tu gostar da academia, por tu gostar daquele ambiente, por mais que às vezes tu não possa fazer aquela frequência diária ou fazer aquela frequência regular de um curso propriamente dito, tu acaba interagindo com ela de diferentes maneiras. E aí exatamente também o ambiente eletrônico acabou permitindo com que eu me mantivesse assim. Né? Então tem tudo a ver nós falarmos sobre os princípios e sobre o processo civil dentro do processo eletrônico, porque nós somos frutos exatamente dessa realidade. Né? Zumar, eu não sei se os colegas aí, a tua tela tá ela fica um pouco embaralhada de vez em quando. Tu tá no 4G, no 3G, tu tá no Wi-Fi, se tu trocar, quem sabe o... Eu vou tentar trocar aqui, só um pouquinho. Enquanto isso eu quero mandar um abração aí pro professor Jobim, não é? Que ele é um fofinho também, porque ele é muito carismático, achei que era por isso, mas não era só pela quarentena. Não, ele é carismático, mas principalmente pelo peso. Né? Pelo ele é um processualista de peso e várias dimensões. Né? Tá bom. Queria mandar um abraço também pro professor Guilherme Nassif, que está nos acompanhando aí também. Professor Guilherme, perfeito. Um monstro aí do processo civil dos recursos aí no Rio Grande do Sul, não é? Pois melhorou. Melhorou um pouquinho? Para mim, pro Wi-Fi. Tu trocou? Trocou para Wi-Fi? Tá bom. Tá. Acho que, e a Caroline Mello colocou ali o nosso link pro Telegram ali, t.me/processo Rubim, né? Processo Rubim é o acesso. Por favor, pessoal, repito, entrem lá no Telegram, página do canal do professor Rubim, canal de processo, prof.fernandorubim, para a gente trabalhar processo. Zumar, primeira pergunta aí, para a gente começar a conversar, qual que é a tua impressão sobre essa transição no Brasil para o processo físico para o eletrônico? As minhas pesquisas sobre o tema revelam assim, que o Brasil até que não está tão distante de uma realidade mundial a respeito desse fenômeno de transição, né? Se bem que o CNJ tinha colocado uma pauta para 2018, todos os processos já estarem eletrônicos. Agora, nessa época da pandemia, a gente vê uma dificuldade muito grande, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, queria te ouvir também de Santa Catarina sobre os processos da estadual, né? Justiça Federal continua o trabalho, na Justiça do Trabalho também,
E na estadual aí, algumas informações trazem aí um percentual de até de 75% de processos ainda físicos, não é? Com relação a esses movimentos do Brasil e pelos teus estudos no processo, o que tu entende? Claro que é um movimento irreversível, né? Mas o Brasil, ele poderia já estar mais na frente, estar no movimento padronizado, assim, num movimento adequado a partir da instalação do CNJ? Como é que tu enxerga essa transição das plataformas físicas para o eletrônico? Veja, Rubinho, eu acho que nós temos que dividir a questão em três temáticas diferentes. Né? Primeiro, o marco legislativo. Eu penso que no marco legislativo o Brasil ainda está aquém do que deveria estar, principalmente pela, vamos dizer assim, a internalização da eletrônica, né, do processo eletrônico dentro do processo civil. Né? O nosso Código de Processo Civil, embora seja de 2015, ele foi um pouquinho aquém da disciplina legislativa. Né? Existem diversos vãos e espaços legislativos que permitiriam o avanço. Né? Quando nós pegamos a disciplina, por exemplo, dos atos processuais eletrônicos, né? Nós vamos ver ainda dentro do código mencionar telegrama, coisas absolutamente irrelevantes, né? E nós vamos ver que o núcleo duro ali vai do artigo 193 ao 199 do Código de Processo Civil, que oferece assim, as primeiras pegadas do processo eletrônico propriamente dito, ou como o processo eletrônico se regularia, aquém, obviamente, daquelas necessidades que eventualmente ainda vão se apresentar no futuro. Fora isso, também a lei de processo eletrônico é uma lei, claro, importante, relevante para o momento que foi editada, mas ainda não oferece, né, um regramento normativo abrangente que permita resolver todos os problemas do porvir, por assim dizer. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é que nós também temos que diferenciar uma digitalização dos papéis, que é o que nós vivemos hoje, né, para uma prática de processo eletrônico propriamente dita ainda. Né? Na verdade, hoje, nós temos em diversos lugares uma boa já inserção do processo eletrônico, ou seja, acabamos com o processo de papel, em outros lugares com maior lentidão, mas isso é só transpor, né, do plano material, do plano físico, o processo físico para um ambiente digital. Agora, a prática de atos processuais eletrônicos, nós estamos ainda bem distante disso ser uma realidade dentro do processo civil brasileiro. Então, quando a gente verifica, por exemplo, mesmo os regionais federais, que estão mais avançados na questão dos processos eletrônicos, nós vemos que a prática de atos processuais na via eletrônica são pequenos. Normalmente, os atos processuais são realizados, por assim dizer, fisicamente e transpostos para a via eletrônica. Né? Nós temos aí o que seria um exemplo nessa tua segunda abordagem, exemplo, de prática de atos processuais? A realização de audiência, né, realização de comunicações de atos processuais, principalmente iniciais, né, aquela questão de citação de pessoas jurídicas via e-mails cadastrados ou comunicações eletrônicas realizadas. Nós ainda dependemos muito da realização de atos processuais externos que são levados para o processo de maneira eletrônica. Temos agora, claro, a inovação das sustentações orais que estão se realizando por ambiente virtual, mas são poucos os tribunais que estão realizando isso efetivamente. Temos muitos julgamentos virtuais, mas sem essa interação ainda propriamente dita, com sustentação oral e etc. Ou seja, nós temos ainda um fosso, né? Temos um abismo entre os atos digitalizados e as práticas de atos processuais propriamente eletrônicos, se nós formos considerar, né, a quantidade de atos processuais que ainda eventualmente podem migrar para esse processo eletrônico, e penso ainda que nem as plataformas estão adequadamente regulamentadas para isso. Por exemplo, eu tive uma situação aqui em Santa Catarina, em que eu realizei uma sustentação oral virtualmente, ou seja, né, viva voz, pela via eletrônica, e nas outras câmaras, sempre que é marcado o julgamento, e nós peticionamos pedindo então para realizar a sustentação oral virtualmente, normalmente esses julgamentos têm sido adiados porque ainda não haveria ainda um mecanismo para que isso se realizasse. O que é um pouquinho surreal, né? Porque principalmente nesse ambiente da pandemia, depois de março, imagino que isso tu também tenha feito, a iniciativa privada já começou a usar Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, porque no dia seguinte à paralisação nós tínhamos que nos comunicar de algum jeito, né? E aí vejo assim com bastante triste assim, e lamento bastante que estamos chegando em julho e ainda tem tribunais que não realizem atos processuais de maneira eletrônica ou não tenham estabelecido um regulamento normativo para isso. E aí veja, e aqui temos algumas, provavelmente a gente vai discutir isso hoje, né? Também algumas dificuldades com alguns destes atos processuais que sairão da via física e irão para a via eletrônica,
com as questões relativas a como isso se dá na aplicação do ambiente de processo, colheita testemunhal, etc. E aí a terceira parte da tua pergunta, para não fugir muito, né, e eventualmente não trabalhar com muitos temas, é com a questão da difusão do processo eletrônico no ambiente propriamente dos tribunais. Em Santa Catarina, eu posso dizer que a gente vive uma realidade nesse particular alvissareira, né? Porque em Santa Catarina nós temos aí grande parte dos processos tramitando eletronicamente. Eu te confesso que eu não olhei o percentual assim, mas na nossa realidade, que advogo aqui mais no sul, Florianópolis, vou te dizer que 95%, 98% dos processos já são eletrônicos. Eu tenho muito poucos processos físicos, então são casos específicos que nós acabamos lembrando até de memória quais são os físicos, porque a grande maioria já se tramita no ambiente eletrônico. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, há muito tempo, né, que é o Tribunal Regional que pega a região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde meu querido Jobim está também, tramita esse processo de maneira eletrônica, e aqui na nossa realidade, que advoga um pouco aí no Rio Grande do Sul, embora com menos intensidade, é o Tribunal do Rio Grande do Sul, o estadual, que nos causa maior preocupação, porque aí, de fato, nós temos por assim dizer, nós temos um grande passivo, se não total, mas substancialmente ainda na via física, o que impede a tramitação eletrônica disso, e esses processos estão parados. Eu acho que o CNJ foi muito... É importante que o CNJ estabeleça metas, né? Até porque a função do CNJ é essa mesmo, né? Organizar administrativamente o Poder Judiciário, né? Agora o CNJ tem que alcançar metas que sejam alcançáveis e estabelecer planos de trabalhos para que isso se realize, né? Ainda falta muito para que nós possamos pensar em um processo tipicamente eletrônico no Brasil, né? E com uma outra questão, né, Jobim, que é uma questão engraçada, né? Todos nós constatamos, né, que o plano da Constituição Federal para o Judiciário é de um Judiciário Nacional, né? Embora nós temos executivos executivos e legislativos do ambiente federado, né? Toda a construção sobre o Poder Judiciário é que esse tem um caráter nacional, né? Ou seja, ele obedece uma regra única, né? Enquanto país, enquanto república, né? E é estranho assim que nós tenhamos ainda entes federados que não estejam integrados ao processo eletrônico, isso não seja uma preocupação de todo o Poder Judiciário, e falo de todos os estados deveriam estar preocupados com isso, e principalmente também com plataformas tão díspares, né? O ESAGO, o EPROC, etc., que dificultam essa integração, né? Às vezes as pessoas não têm presente isso, mas até eventualmente distribuir uma precatória de um estado para outro, simplesmente por essa diferença de plataformas, já gera uma dificuldade, já faz perda de tempo, se faz perda de tempo custa mais caro, porque demanda mais trabalho, mais gente envolvida e etc. Né? Essas questões eram para ser mais simplificadas e até uma integração entre esses tribunais. Quando eu explico para o cliente que eventualmente eu tenho que pegar uma precatória que saiu de Santa Catarina e remeter eu mesmo para Florianópolis, para São Paulo, para fazer a digitalização disso em São Paulo, buscar outro número, isso é um pouco surreal, né? Porque a primeira coisa que o cliente pergunta, mas não tem um e-mail que o cara de Santa Catarina... Bom, né, não deveria nem ter, né? As plataformas deveriam ter algum tipo de integração e bastaria que o cara fizesse um send ou um enviar, né? E isso já começasse a tramitar em São Paulo. Então, assim, falta bastante ainda. Muito foi feito, mas há muito ainda o que fazer, né? Exatamente. A professora Delore também, que já participou da live com a gente, manda um abraço aí para a nossa dupla aí de hoje, que está discutindo o processo eletrônico, né? E, Zumar, eu fazendo um exame dos dados do CNJ, dos próprios relatórios do CNJ com relação à implementação do processo eletrônico, entrando já num dos pontos importantes da nossa live, em 300 páginas de relatório, que eu examinei atentamente, e foi até indicado aí pelo meu orientador, professor Luiz Alberto Reichel, também da PUC do Rio Grande do Sul, aí, que me orgulha muito, né, com essa orientação de doutoramento. Em nenhum momento, Zumar, ou melhor dizendo, em praticamente todo momento se fala em duração razoável do processo, na efetividade que o processo eletrônico vai trazer, na agilidade que o processo eletrônico vai trazer, na diminuição do tempo entre a petição inicial e o despacho do magistrado, ou do saneamento do processo, né? Em nenhum momento se fala em segurança jurídica num sentido de uma qualidade da prestação de jurisdição, num sentido de uma movimentação do processo que garanta às partes
participarem ativamente, se manifestarem com profundidade. Isso envolve, evidentemente, a aplicação do contraditório prévio, como se tão belamente vem previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. E realmente fiquei impactado com essa informação, porque ninguém me contou, eu li com atenção essas 300 páginas. Só se fala em efetividade, em celeridade da tramitação do processo, como se realmente o processo eletrônico ele resolvesse todos os problemas. Em alguns momentos, me parece que esse tipo de discurso ele vem contaminando o Poder Judiciário a ponto de uma parte da magistratura entender, esse é o meu sentimento, que as coisas elas vão acontecer naturalmente, que é largar o processo lá, no modelo que eu venho chamando de modelo fordista, em que as etapas vão se sucedendo, em que o judiciário muitas vezes não está tão próximo assim, mas que é o próprio cartório, a própria serventia do Poder Judiciário que vai movimentando, até o momento que chega lá, concluso para a sentença, e aí, quem sabe, nós vamos ter uma decisão do magistrado, mas aí sem qualquer debate sobre aquela questão da legitimidade do procedimento, né? A legitimidade de todos aqueles atos processuais encadeados que levam da petição inicial o processo até a sentença. E isso me preocupa bastante, né? Esse é um sentimento que tu compartilha, que tu tem alguma ressalva nisso, ou realmente é um problema sério que a gente vem enfrentando no Brasil? Meu querido, assim, eu compartilho integralmente desse teu sentimento, não chamo de modelo fordista, mas a expressão modelo fordista é ótima, né? Eu chamo o modelo McDonald's de processo judicial, né? Nós estabelecemos ou seja, um padrão de processo judicial e aí tu só escolhe o número 1, 2, 3, 4 ou 5, sem poder eventualmente fazer lá o teu sanduíche gourmet, né? O teu processo gourmet. Embora o negócio jurídico processual venha um pouco em contraponto a isso. Mas eu me preocupo bastante com essa leitura que tu faz e vejo que isso tem captado. E nós fomos um pouco capturados por alguns paradigmas ideológicos, né? E esses paradigmas ideológicos, no que eles acabam encontrando ressonância com a sociedade, com algum anseio da sociedade não atendido, eles acabam tanto dominando as perspectivas que eventualmente passam a pensar o Poder Judiciário, quanto também dominam determinadas interpretações que vão ser dadas pelo Poder Judiciário daí para diante. Obviamente, como toda ideologia, a partir do momento em que ela se afigura como vencedora, né, ela todos obriga e a tudo eventualmente implementa. Né? E aí, quando tu chama atenção para isso, de fato, e eu quis dizer isso, essa questão da eficiência do Poder Judiciário, da celeridade processual, que foi tão bem trabalhada também pelo Jobim, né, para fazer menção a ele também, falando menção aqui, meu querido amigo Delora, que tem um belo livro sobre coisa julgada, então trabalha exatamente sobre segurança jurídica. Mas esse modelo de eficiência, de celeridade processual, ele acabou virando uma pedra de toque do Poder Judiciário e de todos esses estudos, a partir de um anseio legítimo da sociedade de que os processos demoravam muito. Agora, falta, eu acho, aqui um pouco também de percepção própria do Poder Judiciário, e principalmente de comunicação do Poder Judiciário com a sociedade, a necessidade de comunicar bem à sociedade duas coisas, né? Que tanto é necessário essa perspectiva de eficiência, de celeridade, que o processo alcance o fim, até porque ele não é um fim em si próprio, mas também é necessário e muito importante que isso se alcance a partir de um paradigma de segurança jurídica que permita e amplie os debatedores, porque aquela decisão será tão mais legítima, será tão melhor, tanto quanto ela venha rápido, mas quanto e principalmente ela também venha bem preparada. Né? Às vezes eu uso como exemplo, e aí eu sei que esse é um exemplo que te agrada, principalmente aí no Sul, porque eu sempre acompanho aí teu Instagram, então eu sei que tu gosta de fazer uma costela, né? Eu sempre digo, olha, fazer costela não dá para fazer em 1 hora no micro-ondas. Tem coisas que demoram naturalmente, tem coisas que demoram a ser feitas para que sejam bem feitas. Obviamente, também não dá para esperar uma costela ficar pronta em 2, 3 dias, porque alguém morre de fome. Então, tem um tempo necessário, aí, um tempo ótimo entre aquilo que é eficiente, mas aquilo que se dá de maneira eficiente, de forma legítima. Mas preocupa-me muito quando, por exemplo, eu quando li os relatórios CNJ, não li a partir dessa perspectiva, então, às vezes, nós lemos por perspectivas diferentes, mas preocupa-me muito que o relatório do CNJ simplesmente foque numa questão de eficiência e celeridade processual, sem também pontuar e trazer claramente, vamos dizer, de maneira clara, né, essas questões relativas à segurança jurídica, a necessidade de que também o processo eletrônico aumente
e densifique a segurança jurídica, seja por mecanismos automáticos que permitam a observância do contraditório, ampliação do debate, eventualmente identificação de outras pessoas que tenham interesse naquela discussão processual, mas também principalmente a partir do momento em que, por exemplo, as questões principalmente de prazo, o processo eletrônico tende a evitar nulidades, etc. Então, penso que qualquer leitura aqui tem que ser uma leitura compreensível e não excludente que mire somente num vetor, até porque, como tu mesmo disse, esse vetor acaba depois levando a um tipo de paradigma interpretativo que vai dominar no Poder Judiciário, né? E aí fazer referência também ao meu amigo Rodrigo e Strogonoff, precedentes. Boa também, Rodrigo, esse é um bom exemplo também. Um bom exemplo de comida que também serve, eventualmente, para a gente discutir um tema processual. Muito bem, professor Rodrigo está aí. O Evandro depois disse que o EPROC tem as melhores impressões de EPROC, tanto em agilidade como em contraditório. Que aqui talvez seja um problema, não propriamente do sistema que é o EPROC, né, que realmente é um dos sistemas mais bem cotados, mas aqui eu vejo uma dificuldade no processo previdenciário, especificamente porque é meu dia a dia, com o EPROC nos juizados. Aqui é um problema que vem se agravando no processo eletrônico, e queria ouvir tua opinião sobre isso, de um processo que vem sendo considerado como sendo de segunda classe, que é um processo dos juizados. Ainda mais o juizado federal é obrigatório, inacreditavelmente é um sistema obrigatório. A partir do CPC de 2015, para o pessoal que nos acompanha, foi retirado um rito intermediário, um rito sumário do sistema de código, e basicamente agora nós temos 2 procedimentos no Brasil. O procedimento comum e o procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. No sistema de juizados especiais, a questão do contraditório, Evandro, é bizarramente descumprida. Não intimação para manifestação de laudo, o processo já vai concluído direto para a sentença. Muitas vezes petições do tipo de aprofundamento da instrução, quesitos complementares, manifestação requerendo segunda perícia, nada disso é levado em conta como se a parte não estivesse peticionando. Isso é uma realidade comum no sistema dos juizados especiais, especialmente nos federais previdenciários. Essa existência desses 2 procedimentos, Gilmar, como é que tu vê isso dentro do processo eletrônico? Quão distantes ou quão diferentes esses procedimentos eles podem se encontrar dentro do processo eletrônico, e a minha perplexidade, que eu queria dividir contigo, é a seguinte: ora, os princípios processuais de ordem constitucional, a base constitucional do artigo 5º, ela não tem, a lógica do processo justo, como vem sendo colocado pela doutrina do processo, ela não tem que servir para os 2 procedimentos? Deus nos ajude que sim, né? Esse é o tipo de pergunta que já é uma resposta, né, Jobim? Na verdade, nós não podemos ter dentro da República um espaço territorial ou um espaço processual em que não se aplique a Constituição Federal, né? Que seja um hiato à sua aplicação, né? Jobim, assim, e essa é uma questão interessante, né? Porque, vejam, sempre que nós temos um procedimento mais acelerado, o juiz, ou mais acelerado, ou mais agressivo, por si só, pela sua própria formatação, pela sua própria necessidade, o raciocínio que deveria imperar, principalmente nas pessoas que têm que controlar o procedimento, principalmente na figura do juiz que controla o procedimento, é que esse procedimento, por ser mais célere, por ser mais reduzido, por ser mais concentrado, ele tem que zelar com mais eficácia, com mais rente à realidade, com a questão das regras processuais que se aplicam, né, Rubim? Porque senão nós teremos, infelizmente, um procedimento acelerado, porque ele estruturalmente é formatado assim, em que essas regras processuais vão acabar caindo simplesmente porque se acelera no andamento também por parte do juiz. Então, quando nós temos um procedimento que é simplificado, um procedimento em que ele é mais enxuto, o juiz deveria ter um exame, ter um olhar ainda mais dedicado na questão dos regramentos processuais. Eu já falei isso na academia, principalmente com meus alunos, né? Que é mais ou menos como uma corrida por obstáculos, né? Tem que correr, mas existem obstáculos que têm que ser pulados. Esses obstáculos é o que permitem com que a corrida se dê de maneira legítima durante a prova.
Então, esses obstáculos por parte do juiz, o juiz tem que observar adequadamente. Ele tem que efetivar essas garantias processuais que constam desse procedimento, fazendo com que esse procedimento, embora célere, embora acelerado, ele observe esses regramentos processuais, principalmente a incidência da Constituição Federal e das garantias constitucionais. Então, eu vejo até de maneira diferente. O juiz, ciente de que esse é um procedimento que tem que andar célere, ele tem que ter essas duas visões. Olha, quanto mais rápido, melhor, mas aqui eu tenho que ter um cuidado redobrado com as garantias processuais e constitucionais, porque a própria celeridade desse procedimento é um indutor, é uma pulsão contra a observância dessas garantias. Então tem que ter maior preocupação na sua observância. E não utilizar ou não observar essas garantias constitucionais para acelerar o processo, né? Ou seja, retira os obstáculos para correr mais rápido. Não é assim que funciona, né? Essa é uma corrida de obstáculos. Esses obstáculos têm que ser preservados para que essa corrida se dê de maneira legítima. Também agradecer a presença do nosso querido amigo que participou de uma live contigo, né, Rubinho? O professor Gajardoni, que é aí muito melhor do que eu propriamente, pode falar de flexibilização, aceleração, procedimental, mas principalmente a partir do marco das garantias constitucionais, como ele deixa claro em todos os escritos que ele faz, né? Que legal que a gente está tendo nossos alunos, colegas, advogados, mas muitos professores de processo aí da nata do processo civil do Brasil estão aí, né? A gente mencionou, fora um outro que a gente não conseguiu aqui porque não se manifestou, mas o Gajardoni, né, tá no nosso coração e porque não só porque é um parceiraço, mas porque é muito bom, né? Sim, sim. Ele é muito bom. O Zumar, mas achei muito, muito interessante esse teu raciocínio, porque eu acabei refletindo agora, te ouvindo, sobre um aspecto realmente interessante. A própria legislação do juizado, ela já tira muitas das garantias de segurança, né? Porque já não tem ação, vamos lá, não tem ação rescisória, não tem recurso adesivo, não tem agravo de instrumento, não é? Não tem exame necessário, poxa, não tem relatório na sentença, não tem um monte de coisa, não é? Olha que interessante a tua constatação. Já não tem um monte de coisa. Aí o juiz, na prática, ele vai acelerar mais ainda o procedimento, tendo em vista essa lógica de efetividade. Bom, mas essa lógica toda da celeridade, da duração, essa lógica toda já está incrementada na legislação processual, na lei dos juizados especiais, no caso. Veja, aqui é a outorga de poder para o juiz, né? Porque, veja, sempre que nós temos procedimentos muito mais formalísticos, né, com muito mais fases processuais descritas e estabelecendo exatamente as regras que o juiz deve observar no jogo, e procedimentos, por assim dizer, que essas regras não são estabelecidas de maneira tão vertical ou de maneira tão especificada, né, tão a miúde, né? Então, essa outorga de poder ao judiciário não pode se entender como uma outorga de poder para tudo ou nada, né? É uma outorga de poder que também pensa na figura do juiz. A legislação, quando é ditada, ela pensa na figura do juiz como um garante do regramento procedimental, né? Se, como tu falou, não vai ter a submissão imediata das decisões interlocutórias que o juiz dá a um tribunal, porque não cabe agravo de instrumento, mas também se tem presente que esse procedimento, como vai ser mais célere, mais concentrado, e já tem um oficial do Estado, que é o próprio juiz ali, garantindo a legitimidade do procedimento, que não haja essa supressão de fases, né? Então, assim, o juiz, obviamente, tem que entender a lógica do juizado, do seu procedimento mais célere, impresso mais célere no próprio regramento da sucessão de atos processuais e da concentração desses atos processuais, mas ele tem que ter uma visão abrangente para entender que aqui a função dele, enquanto garantidor de direitos processuais, é ainda mais relevante, é ainda mais significativa. Até porque, e aí, Rubinho, essa é uma grande preocupação que nós temos. Quando esse processo chega na turma recursal, a turma recursal se vê sempre com dificuldade de reconhecer eventualmente uma supressão de uma nulidade, às vezes não tão relevante ou não tão significativa, ou que não se enxerga um desdobramento tão necessário dela para fins da própria decisão, e acaba não nulificando, garantindo, ou na garantia de que aquele juiz conduziu adequadamente esse processo. E também com toda aquela questão, né, e aí de custo-benefício, vale a pena anular para remeter esse processo lá para a origem, para retomar a partir da fase de contestação e etc. Então, veja, essa outorga de poder deve imprimir na cabeça do juiz que ele tem muito mais responsabilidade na condução desse processo
dos juizados especiais, na observância do regramento constitucional, do que em outros processos que, vamos dizer assim, tramitam quase que no modo automático, sem muita dependência por parte, sem depender muito da iniciativa dele, né? Muito bom, João. Aliás, já valeu a live, essa construção aí, esse desenvolvimento. Aí na turma recursal, tu vai ter sustentação oral de 5 minutos. É uma sequência, assim, é uma sequência de supressões ou de limitações ao direito fundamental ao processo justo, eu entendendo também aí que o duplo grau de jurisdição é princípio constitucional, né? Que realmente fica muito difícil, mas tu acaba também tangenciando um ponto que eu acho que é decisivo. Eu já escrevi bastante sobre isso. O segundo grau no Brasil, ele tem uma responsabilidade fundamental dos processos. A gente sabe da limitação que é o acesso a Brasília, não é? Bom, agora a tua imagem ficou perfeita. Agora para mim aqui. A gente sabe da limitação. Estou trabalhando. Tu está trabalhando. A gente sabe que a limitação à chamada terceira instância é absurda no Brasil. Recurso extraordinário em juizado não existe. Acesso nos juizados a TNU, a TRU, não existe matéria processual, não é só em direito material, é uma coisa inacreditável. No procedimento comum, é muito complicado a admissibilidade ao recurso especial extraordinário. Agora até a OAB de Distrito Federal, a notícia recente foi essa, exigindo do STJ requisitos mais claros, mais objetivos da admissibilidade recursal. Então a gente não consegue chegar na terceira instância e a responsabilidade do segundo grau, muitas vezes, ela acaba se esvaziando, né? Não reconhecendo nulidade, não determinando o retorno à origem para desenvolver melhor essas questões vinculadas ao contraditório. Basicamente o que a gente está tratando aqui, que é o contraditório e o direito fundamental à prova, né? Então, realmente esse é um ponto que me parece, especialmente a advocacia, né? Ela não pode abrir mão, que é de recorrer, evidentemente, mas ter um cuidado maior no segundo grau para justamente tentar o reconhecimento dessas nulidades que implicam em cerceamento de defesa, em redução desse núcleo duro aí do processo justo, né, Zumar? Eu queria te fazer, na sequência, porque o nosso tempo aqui é muito, a gente acha que é brincadeira, né, mas quando o tema é bom e o palestrante, o convidado aqui, é quase uma palestra, uma aula do professor Zumar aqui hoje, né, é bom, o tempo vai muito rápido. Mas eu queria voltar nesse ponto da questão do modelo fordista, ou do processo McDonald, aí, que é uma boa referência também, e mecanismos que a parte pode ter como ato processual unilateral para combater isso, né? Essa questão aí do negócio jurídico processual, dos acordos de procedimento, ele tem uma importância interessante, mas aí, evidentemente, que nós temos uma questão de um ato bilateral, né? Um ato que depende da parte contrária. E eu venho falando também, venho explorando bastante aqui na minha tese de doutorado, Zumar, a questão do requerimento de prazos dilatórios a partir do artigo 139, inciso 6º, que diz lá que o juiz poderá dilatar os prazos e inverter a ordem de provas e prorrogar os prazos, né? E me parece que aqui eu teria um momento de respiro, o momento em que eu seguro o processo, eu chamo a atenção para o juízo de uma questão importante, seja mediante o negócio jurídico processual, acordo de procedimento, ou seja mediante um ato unilateral de dilação de prazo para alguma medida importante, para alguma questão importante, de documento, de perícia, enfim, de audiência, enfim. Essas medidas, elas, conforme elas previstas no código, né, do CPC de 2015, tu entende que o código agiu bem, mas na prática isso vem acontecendo, ou a gente está muito ainda no início da tramitação e tem que se incentivar mais esse tipo de medida nesse âmbito de flexibilização do procedimento, aí, como o professor Gajardoni coloca, né? Veja, Rubinho, eu até vou retomar um tema. Essa tua pergunta é ótima, porque, de fato, assim, né, quando nós pensamos em negócio jurídico processual, a gente pensa sempre na dependência de outra pessoa. Claro que, se nós transpomos para as questões contratuais, às vezes é mais fácil negociar lá uma imperabilidade, ao invés de uma hipoteca, quebra uma imperabilidade do cara. Ou seja, no ambiente negocial é até mais fácil colocar esses negócios jurídicos processuais. Agora, durante o andamento do processo, isso é quase que impossível a gente conseguir um consenso. O consenso normalmente já é o acordo total, né? Conseguir consensos parciais
no andamento do processo, principalmente quando não se sabe qual o resultado que isso vai dar, é muito difícil com outra parte. Então, eu também me preocupo assim, no que o código pode, a partir da minha perspectiva enquanto parte, sem o consenso da outra parte, eventualmente me dar de ferramenta, me atribuir repertório para melhorar a minha situação processual. Uma dessas é a que tu falou, eventualmente de o juiz dilatar os prazos processuais de resposta, ou eventualmente para poder se manifestar sobre uma perícia. O grande problema do 139 é que ele exige que o juiz despache antes do término do prazo, o que ele se inviabiliza por si próprio. Porque é muito complexo tu peticionar e ainda conseguir com que o juiz despache no teu tempo, que é o tempo do teu prazo processual, aquela circunstância, principalmente quando nós temos a ordem cronológica do artigo 12 e sendo inflexível na análise desse despacho. Então é bem complexo isso. Isso não. Aqui eu penso que poderíamos ter uma alteração, inclusive legislativa, para tornar esse regramento mais adequado, de que se a petição for no prazo e o juiz indeferir, a parte vai ter que fazer o prazo em 24 horas, em 48 horas, etc. Mas nós teríamos que ter um regramento que nos tirasse dessa camisa de força estabelecida no 139. Mas existem outras iniciativas que as partes também podem adotar eventualmente para tornar o processo um pouco mais ágil. Uma delas, eu penso que aqui a advocacia é decisiva, Joguinho. Porque, veja, se nós continuarmos a advogar do jeito que nós advogávamos no CPC de 73, nós já sabemos o resultado que nós alcançaremos. É um processo inefetivo, um processo ineficaz, um processo que não oferece um resultado num tempo razoável para as partes. Então nós temos que tentar buscar, a partir do regramento processual, uma nova forma de atuação. Uma delas, por exemplo, e eu vejo pouco isso na prática, isso é uma coisa que me causa bastante ansiedade, é a questão de pedir de tutela provisória para tirar efeito suspensivo dos recursos de apelação. Nós temos regramento processual que permite hoje, pelo 932, que permite que o desembargador dê tutelas provisórias, e até utilizando o 1012 mesmo como um regramento normativo subsidiário, para que nas apelações as partes façam pedidos para que o próprio relator retire o efeito suspensivo e permita a execução provisória em primeira instância. Está aí um mecanismo processual que, se a advocacia não se debruçar sobre ele, não começar a pedir, mesmo para que isso seja negado e eventualmente isso comece a ser debatido pelas instâncias posteriores, nós não vamos ter uma aceleração processual se simplesmente deixarmos na situação atual sem peticionarmos sobre isso. Essa é uma outra conquista que a gente consegue debulhar a partir ali do código que permite essa aceleração. Uma outra coisa importante, Jobim, que eu vejo também que a advocacia tem que parar e começar a olhar com bastante cuidado, é a questão do julgamento antecipado parcial da lide. Eventualmente, não estou nem falando de uma parcela total de um pedido que pode ser reconhecido, mas eu já fiz pedidos, por exemplo, que o juiz, antes de eventualmente produzir provas sobre o dano, que ele já defina no julgamento parcial a responsabilidade de todos os réus. Se todos esses réus aqui vão ter que participar da fase pericial que vai vir, se todos esses réus vão ter que arcar com o custo dessa prova pericial que vai vir, ou se alguns desses réus já podem eventualmente ser excluídos, não por uma questão de legitimidade, mas exatamente por o juiz aqui examinando ou fracionando o exame do mérito, ele negue a própria existência da responsabilidade civil ou eventualmente do nexo causal quanto a algum desses réus. Então o Código oferece alguns mecanismos que, se bem utilizados, podem permitir uma aceleração procedimental, mas isso depende essencialmente da advocacia, porque nós sabemos que aí pela questão, né, da lei do menor esforço, tem se aplicar o CPC de 2015 de acordo com que vinha sendo aplicado o CPC de 73, eventualmente mudando os dispositivos que agregavam um ou outro despacho. Uhum. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do 139.6. Estou colocando muito mais, digamos assim, energia no 139.6, porque eu realmente entendo que dá para se extrair deles, Omar, que a parte ela tem que requerer a dilação de prazo dentro do prazo regular. O artigo usa essa expressão de prazo regular, né, que seria o prazo legal. Me parece que a parte ela tem que, dentro do... Imaginemos o EPROC, ele já vai te dar o prazo para o procurador agir, né? O prazo limite. Teria que a parte peticionar dentro do prazo regular e requerer essa dilação de prazo, mas não que isso seja uma justa causa, até porque a justa causa está estabelecida num outro departamento, né, como se fosse aí a pandemia. Mas me parece aqui que é uma válvula de escape realmente que foi pensada fora da justa causa,
que está mal redigido mesmo, e o 139.6, com o parágrafo único, dentro da própria história do projeto, houve várias alterações e ainda não ficou bom, tu tem toda a razão nisso, mas eu ainda consigo enxergar ali claramente que se a parte ela requerer a dilação de prazo dentro do prazo dela, ela pode perfeitamente ser beneficiada com a medida. Até porque o juiz ele não tem prazo, não tem preclusão para o juiz, ele tem aquela questão do prazo ser atípico, né? Então, se o juiz não despachar, se o juiz não despachar dentro do prazo, não me parece que haja uma qualquer consequência processual que viabilize a utilização do artigo 139, inciso 6º. O juiz que despache assim que ele tiver oportunidade. E, além disso, aqui eu coloco do lado do 139.6 o artigo 218, parágrafo 4º, que trata do ato processual extemporâneo. A parte não precisa esperar, depois que ela requerer a dilação de prazo, a parte não precisa esperar que o juiz autorize essa dilação. A parte, ela pode, no exemplo agora que me aconteceu de requerer a dilação de prazo aqui na nossa área previdenciária, Zumar, para juntada de um rol de testemunha que eu não consegui juntar dentro do prazo. Não tinha forma alguma de juntar aquele rol de testemunha. Eu requeria a dilação de prazo e antes do juiz despachar, não é? Entrou o cliente com as informações e eu já juntei o rol de testemunha dentro desse conceito de ato extemporâneo do artigo 218, parágrafo 4º, e o juiz ele nem disse nem sim nem não, ele mandou seguir, entrou o rol, né, de testemunha, ele mandou seguir o barco, né? Mas evidentemente que a parte precisa pelo menos requerer uma dilação de prazo e imaginem, desentranhar, como era no código anterior, Zumar, desentranhar o rol de testemunha, porque não foi feito dentro do prazo, não é? O juiz considerar o prazo absolutamente peremptório, né? Uma loucura total, mas que eu tenho esse receio aqui porque exatamente tu faz esse contraponto que é muito inteligente, de não estar claro isso, né? De não estar expresso isso, e daqui a pouco algum magistrado entende de uma maneira diferente, como prazo peremptório, acaba, em nome da celeridade, da efetividade, enfim, da própria eficiência, determinando o prosseguimento do processo, sem aquele rol de testemunha, quem sabe já mandando concluso direto para a sentença, e a gente tem essa dificuldade. E com relação também ao artigo 12, eu nem considero esse artigo, que tu também mencionou, eu nem considero esse artigo como sendo a parte principiológica depois daquela alteração da Lei 13.256, que colocou preferencialmente a ordem cronológica. Essa ordem, ela deixou de ser obrigatória. Para mim, né, eu sei que o Gajardo segue nos acompanhando, ele disse na nossa live, a gente vai falar do artigo 1, artigo 11, não vai falar do 12, é que para mim o artigo 12 não é parte principiológica do Código, porque ele foi realmente esvaziado dentro da vacatio legis, e não me parece que haja uma preocupação assim tão urgente, tão grave com relação a essa ordem cronológica, né? Até para acrescentar no teu raciocínio, veja, na verdade, assim, Rubim, quando eu leio o 139, a minha preocupação é o determinar ali, né? Aquela expressão determinar no prazo, né? E aquilo ali que eventualmente faz a fixação dessa interpretação que eu digo, né? Agora, eu vejo assim, com bons olhos, uma interpretação que eventualmente a partir, inclusive, da petição evitando a preclusão, né? Ou seja, a parte não teria perdido prazo, então ela não estaria lá naquele regramento nem do 223, nem do 278, ou seja, ela estaria fazendo o ato de estímulo ao judiciário antes do decurso desse prazo, eventualmente para que isso seja preservado. A grande preocupação aqui é uma preocupação mais, né, de quem apanha nas costas, né, de evitar uma interpretação. O 139 permite uma interpretação lateral em sentido contrário. Eu também acho que o 12 foi esvaziado pelo preferencialmente, mas ainda eu trabalho ele, e aqui nós temos uma pequena divergência, né? Eu trabalho ainda ele numa questão principiológica, Rubim, por conta do fato de que eu penso que algum sentido tem que ser dado a ele, né? Mesmo que preferencialmente alguma interpretação ele tem que carimbar dentro do código, ainda que não com tanto vigor, com não tanta eficácia, mas com algum tipo de incidência. Não, tá ótimo, tá ótimo. Professor Zumar, antes que a gente está já nos aproximando do final aqui, eu gostaria de ouvi-lo, né? Já que está muito boa a live, realmente as suas ideias são muito claras, muito objetivas, era mais ou menos o que eu esperava, mas tá sensacional a nossa live aí, professor Rodrigo Cunha também nos parabenizando pelo tema, pelo debate. Processo eletrônico e princípio da oralidade. Eita!
há uma ideia de conflito aqui, ou tem como resolver essa situação, não é, da oralidade? Eu lhe coloco da seguinte forma, assim, com uma impressão também, não só como doutrina, mas como advogado. Eu queria ver um scout, uma estatística sobre a quantidade de audiências de saneamento e de instrução que foram feitas depois da conversão do processo físico para eletrônico. Eu tenho a nítida impressão, quero que tu me coloque de forma diferente, se for o caso, né? Eu tenho uma nítida impressão que depois que o processo tornou virtual, se entende que tudo tem que ser feito de um modo virtual, mas sem um contato direto das partes com o juiz. O que o senhor acha disso, professor Zumaia? Essa é a pergunta que o Delore adora, né? Ele até já botou o joinha aí, porque ele adora me já colocar apareceu. nesse constrangimento sempre. Porque, de fato, eu escrevi sobre o princípio da oralidade, foi o primeiro livro que eu publiquei, inclusive aí numa editora do Sul, né? Que é a Fabris, né? Na verdade, é a Núria Fabris, né? Que é a filha do Sérgio, né? E é um tema que, assim, me é muito caro, eu tenho muito... gosto muito do tema, Rubinho. Assim, é um tema que sempre que eu posso, eu penso sobre ele. Também queria agradecer a presença do professor Melo aí, também que já deu um okzinho aí. Mas então, Rubinho, veja, por uma perspectiva mais ampla, eu penso que com o avanço da tecnologia, nós teremos uma diferença cada vez menor entre aquele ato praticado viva voz do ato praticado eletronicamente. Se essa diferença de viva voz diminuir consideravelmente, eu penso que nós podemos ainda ter um processo oral mediado pela eletrônica e até catalisado pela eletrônica, pelo fato de que nós temos uma diferença entre, vão ter uma diminuição da perda, vamos dizer assim, da captação daquele depoimento, etc., no meio eletrônico, frente ao se o procedimento tivesse realizado viva voz perante o juiz. As minhas grandes preocupações hoje com a oralidade é como controlar o juiz a partir dessa oralidade. Porque, veja, eu já concedi o argumento para alguns, que alguns faziam corretamente, dizendo o seguinte: olha, o grande problema do processo oral é que, às vezes, o juiz tende a valorizar mais o depoimento que ele recebe de viva voz do que aquele que vem via precatória gravado. Esse, de fato, é um perigo, porque propriamente o trabalho realizado pela pessoa, ele tende a valorizar mais o trabalho e as perguntas que ele realizou por conta daquele contato do que aquilo que veio de segunda mão. Eu penso que o processo eletrônico pode diminuir isso, porque esse juiz vai começar a colher tanto, eventualmente, os depoimentos que ele realiza, quanto os depoimentos que, eventualmente, sejam realizados em outros locais através de audiências passivas. E aí, para te responder objetivamente, eu penso que há sim espaço dentro do processo eletrônico, com o avanço da tecnologia, para uma verticalização da oralidade. A minha grande preocupação, e o que tem me chamado muita atenção na questão da oralidade, é como controlar essa percepção do juiz através desse contato direto com as partes. Eu também não penso que a solução seja a criação de juízes diferentes, há um juiz instrutor e um juiz decisor, mas também penso que a simples motivação, que foi sempre vamos dizer assim, a garantia constitucional que eu pensaria que ofereceria o remédio, Rubim, para resolver esses problemas, ela não é suficiente para esse controle. Nós temos que trabalhar com um mecanismo aí mais significativo que permita que nós controlemos a percepção do juiz a partir dessa prova e a forma como ele trabalha com ela na decisão judicial. Agora, eu sempre me pergunto assim, quando eu começo a ver as críticas ao princípio da oralidade, etc., eu sempre me pergunto, bom, mas simplesmente transformar o juiz fora desse contato com a prova, fora desse contato com a prova, principalmente com a prova testemunhal, isso permite que nós tenhamos um processo também melhor, com melhores decisões, etc. E como eu não consigo chegar à resposta positiva nesse segundo questionamento, eu penso que há espaço ainda para a oralidade, mas por uma oralidade que nós tenhamos que ter presente a necessidade de controle. Quem sabe, eventualmente, até a própria percepção do juiz da possibilidade de enviesamento dele a partir dessa prova seja também uma forma de controle subjetiva dele, né? Eventualmente as escolas da magistratura trabalharem isso, né? Mas uma oralidade, a qualquer momento eu posso te chamar para cortar aqui, tá? Porque já vai fechar a nossa 1 hora, tá, Zubar? Tá. Mas queria te perguntar, essa oralidade síncrona ou oralidade que tem que ir no fórum fazer audiência?
Essa é uma 20 outra segundos. preocupação. Vamos lá. Vai cortar? Como é que a gente vai fazer? Vai cortar, vai cortar. Então, Vai cortar. Mas é um problema, né? Esse é mais um problema. Esse é um problema significativo. Porque, a veja, ser examinado. Vai cair? Zumar, obrigado, querido. Conversamos. Voltamos outro dia para falar Fechou sobre a isso. hora. Um abraço, obrigado. Abraço.